Convidar a igreja a se pôr de pé um minuto. Queria convidar vocês a nós repetirmos juntos o que está aqui nesse slide essa manhã, tá? Vamos repetir juntos? Vamos? Deus é bom ontem, Deus é bom hoje, Deus é bom amanhã, porque Deus é bom sempre. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 13 ao 27. Amém? Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vamos ler dos versos 13 a 27, e eu quero pregar esta manhã sobre esse tema, uma grande mudança. Êxodo capítulo 18, 13 a 27, vamos refletir nesta manhã sobre esse termo, uma grande mudança. Amém? Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que estás fazendo com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim, e julgo entre eles e lhe declaro os estatutos de Deus e as suas leis. 17. Mas o sogro de Moisés lhe disse: o que está fazendo não é bom. Verso 18. Com certeza, tu e este povo que está contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais. Não podes fazer isso sozinho. Ouve-me agora, e eu te aconselharei, e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis, mostra-lhes o caminho que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis, que repudiem a desonestidade. Coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem o povo todo o tempo, que levem a ti toda a causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda a causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus desse modo te ordenar, poderás suportar, e todo esse povo também voltará para casa tranquilo. Moisés deu ouvidos ao conselho do seu sogro, e fez tudo o que ele disse. Então, escolheu homens capazes de todo Israel, e os colocou como chefes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles julgavam o povo o tempo todo, levavam a Moisés as causas difíceis, mas eles mesmos julgavam as simples. Então Moisés despediu-se de seu sogro, e este voltou para a sua terra. Curve sua cabeça, irmãos, feche seus olhos, una-se a mim nesse clamor ao socorro divino. Pai amado, estamos aqui, Senhor, preparados para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, a palavra de vida eterna, a palavra que nos dá direção, a palavra que nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz esperança, Senhor, principalmente a esperança de vida eterna. Ó Senhor, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia, olha para nossas limitações humanas e a nossa total dependência do Senhor, e vem e nos abençoe, para que nossas vidas sejam transformadas, edificadas e salvas através do poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma grande mudança. O tema dessa mensagem também poderia tranquilamente se chamar uma mudança necessária, né?
Que mudança eu me refiro? Né? Mudança no nosso comportamento, no nosso estilo de vida, né? Talvez. Não é isso que eu quero falar esta manhã, meu. Pelo menos isso é importante, mas eu quero falar. A mudança que eu quero falar esta manhã para essa amada igreja, ela refere-se mais especificamente à missão dessa igreja, à missão da igreja. Então, que mudança seria essa? Uma mudança doutrinária? Talvez uma mudança, né, na liturgia do culto? Que mudança eu quero falar para a igreja essa noite? Em relação a isso, existe realmente necessidade de realizarmos alguma mudança? Então, para a gente falar a mesma linguagem, para você entender, né, não fazer suposições ou entender erroneamente o que eu vou falar, eu quero deixar claro em que sentido eu estou colocando aqui a missão da igreja, o que eu considero a missão da igreja, o que eu estou considerando nesta manhã, né, para trabalhar isso que nós precisamos trabalhar, né? E eu tenho entendido, eu preguei há pouco tempo atrás, no mês passado, sobre missões, sobre esse tema, né, sobre a missão da igreja, que eu entendo que nossa principal missão é o quê? É alcançar os perdidos e cuidar dos alcançados. Para isso nós estamos aqui, claro, tudo para a glória de Deus, né? Só Cristo salva. Nossa missão é, em primeiro lugar, anunciar essa mensagem. Fazer o homem entender que ele está perdido, condenado a passar a eternidade separado de Deus em sofrimento eterno, mas que existe uma boa notícia, né? O Evangelho é boa nova, né? Que Deus deu uma solução, e a solução é Cristo, unicamente Cristo. Mas o que fazer, né, com esses que são alcançados? Como cuidar, né? Então é nesse sentido, né, de alcançar os perdidos e cuidar dos alcançados, né, que eu quero nessa manhã, junto com essa amada igreja, né, ver que nós podemos extrair desse texto, né, extrair desse contexto, extrair dessa história real, desse fato real, né, acontecido há milhares de anos atrás, podemos extrair lições extraordinárias e um princípio também extraordinário para a vida da igreja, para esta igreja nos dias de hoje. Amém, igreja? Então, você que está em casa também, nos acompanhando pela internet, fique atento para o que nós vamos tratar nesta manhã, né? E eu quero começar considerando aqui, como introdução, por isso que eu falei do propósito, que nós aqui vamos considerar que nós estamos falando de um povo, né, já alcançado, né? Eu estou botando aspas por causa de algumas questões, mas um povo. Por quê? O que está acontecendo aqui? Nós estamos diante de um povo, né, que está ali no deserto, mas um povo que já foi liberto por Deus da escravidão, não é isso? Lá do Egito, né, já está no deserto, numa caminhada para uma terra prometida. Então, nós estamos considerando aqui um povo que Deus separou para ser um povo dele, né? Então, nós estamos falando de povo de Deus, né? Então, um povo que está sendo levado e debaixo de uma promessa de Deus, né? E comprovado, um povo que comprovou, ele pôde experimentar pessoalmente, né? Puderam, né, ver claramente o Deus Todo-Poderoso, né? Os sinais que Deus fez para esse povo, tudo aquilo, esse povo estava sendo conduzido por esse Deus, né? O Deus que nós vamos ver aqui no verso 1 do capítulo 18, né? Eu li a partir do verso, mas olha o que diz o verso 1. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Então, é diante desse povo que nós estamos tratando aqui. E no verso 8, também nós vamos ver Moisés, fala assim, então Moisés contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, todas as dificuldades encontradas no caminho e como o Senhor os livrara. Então,
o sogro de Moisés soube. Moisés passou 40 anos depois que ele fugiu lá do Egito, né, quando ele assassinou aquele egípcio, ficou 40 anos lá, casou com a filha de Jetro, né? Então, Jetro, quando soube, isso já se passaram 40 anos, ele foi tirar o povo lá, teve aquele encontro com Deus ali na sarça ardente, e aqui Moisés está sendo usado por Deus para liderar, né, a saída do povo do Egito para a terra prometida. E aqui nós já estamos vivendo esse momento, né, que Moisés está aqui conduzindo esse povo. Quando o Jetro soube, foi ao encontro lá de Moisés lá no deserto, e aqui, né, está se dando esse encontro. E ele começa a observar isso, né, que estava acontecendo com Moisés. Tá? Então nós vamos tirar aqui, né, algumas lições muito importantes. Então a primeira coisa que eu quero falar, né, é sobre uma grande mudança, né? Uma grande necessidade. Primeira coisa que nós vemos aqui é uma grande necessidade. O verso 13, né, por isso que eu deixo aberto aí para você acompanhar comigo, né? O verso 13 diz o quê? Que Moisés assentou-se para julgar o povo, né? No verso 15, ele diz para o sogro dele, o que você está fazendo? O povo vem a mim para consultar a Deus. Então, verso 13, verso 15, ou seja, nós estamos diante de uma grande necessidade do povo de Deus, né? O povo me procura, verso 15, para que eu consulte a Deus. E o verso 16, né? Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Ou seja, havia uma grande necessidade, né? Julgar as causas do povo. E para que isso acontecesse de acordo com os princípios, os propósitos de Deus, né? Aquele povo que estava sendo resgatado por Deus com mão forte, mão poderosa, eles queriam agora estar, né, caminhando de acordo com a vontade, os princípios, os valores de Deus. Então, eles consultavam Moisés, porque naquele momento, Moisés era quem estava intermediando, né, aquele povo com Deus. Era Moisés que falava com Deus, Moisés que estava fazendo tudo e liderando esse povo, né? Então havia uma grande necessidade, né, de cuidar desse povo. Mas havia também o quê? Em segundo lugar, uma grande dificuldade. Diante de uma grande necessidade, né, normalmente nós podemos encontrar uma grande dificuldade quando nós temos uma grande necessidade, né? O verso 3 diz que o povo ficava em pé diante de Moisés, o quê? Desde a manhã até a tarde. Era muita gente para Deus atender, irmãos. Já tinha fila do INSS naquela época, irmãos. Já estava ali, né? Olha só, o pessoal ali que dependia do SUS, né, do SUS Moisés, né, entendeu? Estava ali na fila, né? Na realidade, nós também, né, irmãos? Hoje nós dependemos do SUS, certo? Que é o Sistema Único de Salvação, irmãos. Ali, ó. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Só Jesus Cristo salva, ó. É o nosso SUS, irmão, é o Sistema Único de Salvação, né? Só tem esse, né? Esse é o SUS que nós hoje dependemos, graças a Deus que quando a gente estiver dependendo desse, tá bom, né? Mas então, irmãos, olha só, olha que dificuldade. Moisés, o povo só queria consultar Moisés, ele é que tinha as respostas de Deus para julgar as causas do povo. Mas olha a dificuldade para Moisés realizar essa obra, irmãos. Olha a dificuldade, o povo ficava diante dele desde a manhã até a tarde. Imagina, Moisés, como é que seria o tempo? Ó, gente, no horário do almoço, o pessoal ia falar o quê? Pô, isso aqui é o quê? Repartição pública é isso, ó. Vai levar 3 horas no almoço, tirar a sexta, né? Não dá, né? Irmãos, o verso 14, o sogro de Moisés fala assim, por que fazes isso sozinho? E olha o que diz o verso 18, você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Agora ouça igreja, preste atenção no que está dizendo aqui, você não pode executá-la sozinho. E aqui nós temos a primeira grande lição desse texto, dessa história, tá?
Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Não pode, não tem como. Aliás, irmãos, vocês lembram que Deus deu uma missão, né? Botou lá o jardim do Éden para cultivar e guardar. O que Deus falou? Não é bom que o homem esteja só. Querido, se Deus falou que não é bom que esteja só, não é bom mesmo, é porque não tem como fazer sozinho. Então, querido, não é bom. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Moisés já havia encontrado uma grande dificuldade. Se você olhar aqui mesmo, depois, no capítulo 17, se você voltar aí, tá? Quando os amalequitas atacam Israel lá em Redifim, o que aconteceu, né? Moisés subiu, né, na colina com Arão, né, e o que Moisés fazia? Quem lembra? Com cajado. E quem estava lá batalhando? Josué. Josué era o guerreiro, estava lá com os soldados. Mas olha só, irmão, o líder, o texto fala que quando ele levantava o cajado, Josué prevalecia. Quando ele arriava, ele começava a perder. Olha isso. Mas o que aconteceu? Está lá. Teve uma hora, tenta ficar, irmãos, 10 minutos, 15, com o braço levantado. Ele começou o quê? A cansar. O que aconteceu? Arão e vieram e botaram a pedra para ele sentar e fizeram o quê? Seguraram as mãos deles. Não dá, irmãos, não dá para vencer a batalha sozinho. Aí você pergunta, aí eu te digo, pastor Marcos, ele sozinho não vai conseguir. Ah, mas ele tem 2 auxiliares aí, e dos bons, né? Poxa, eu não ouvi nenhum amém, tá, gente? Obrigado, amém, glória a Deus. Mas mesmo assim, irmãos, não vai resolver. É pouco, é muito pouco. Não vamos conseguir. Tem eu e o pastor Edson ajudando e outros pastores, mas não vai conseguir. Pastor Val, à frente do Ministério da Família, sozinho, não vou conseguir. Pastor Edson, à frente do Ministério da Juventude, sozinho, não vai conseguir. Pastor Marcelo, à frente do Ministério de Missões, sozinho, não vai conseguir. E por aí vai, qualquer coisa que você pensar, não tem como fazer esta obra sozinho. Ele falou assim, ó, você não pode fazer isso sozinho. E aí nós vemos para o outro ponto, que é uma grande solução. Diante de uma grande necessidade, né, surge uma grande dificuldade. E uma grande dificuldade precisa de uma grande solução. Irmãos, uma grande solução, ela pode vir através de uma ideia brilhante, ou pode vir através de uma ideia simples. O que importa, tá, é que essa solução resolva o problema, né? Ela é uma grande solução quando ela traz grandes resultados, produz grandes frutos, né? Então, isso é que importa. Nós, quando temos uma necessidade, mesmo que venha dificuldade, ela tem que ser superada e ela precisa ser resolvida. E aqui, irmãos, nós vamos ter a segunda grande lição que esse texto traz para nossas vidas. Sabe qual é? Verso 19, Jetro diz assim, agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Qual é a grande lição aqui, irmãos? Precisamos aprender a ouvir conselhos. Precisamos ouvir os outros. A pessoa que não aprende a ouvir, que não ouve, está fadada ao fracasso, porque ninguém pode fazer nada sozinho. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, tem texto que fala que na multidão de conselheiros há vitória. Então, irmãos, a outra grande lição aqui é que precisamos ouvir conselhos. E sabe uma coisa importante? Para você ouvir alguém, você precisa ser humilde. Eu queria aqui destacar, irmãos, tá? O nível de humildade de Moisés. Observe bem, Moisés está ali fazendo uma obra e o sogro dele dá um conselho para ele. Irmãos,
Quem é que falava com Deus face a face? Quem é que falava com Deus pessoalmente? Quem é que chamou e disse assim, vem, porque eu vou tirar você, vai liderar o meu povo, vou tirar o meu povo da escravidão para uma terra prometida e você vai conduzir esse povo. Irmãos, ele tinha tudo para ser o quê? Arrogante. Ô sogrão, com todo respeito, tá? Sei que eu casei com sua filha e tal, né? Mas, espera aí, você me desculpe, tá? Entre ouvir você, eu vou ouvir falar, né? Deus é que vai falar comigo, Deus é que tem que me dar direção. Entende, irmãos, como Moisés foi humilde? Entendem como é necessário nós sermos humildes para ouvir as pessoas? E ouça, amada igreja, você que está nos acompanhando. Deus fala com a gente pessoalmente, mas Ele também fala através de pessoas e de fatos. Deus sabe exatamente o que Ele precisa fazer para que a gente ouça. Lembra de Balaão? O que precisou para ele ouvir? Uma mula falar. Então, queridos, Deus usa. Quando o Filipe estava pregando em Samaria, milagres acontecendo, pessoas se convertendo, né, as coisas acontecendo, o que um anjo falou para ele? Vai para a estrada, né, de Damasco, que está deserta e vazia. Ele foi. Quando chegou lá, quem mais falou com ele? O Espírito Santo. Aproxima-te dele. Mas quem que falou com aquele homem lá e ele foi salvo? Foi Filipe. Deus não poderia ter falado direto com ele? Poderia, né? Mas Deus usa pessoas, tá? Então, vocês entendem quanto precisou Moisés ser humilde? Agora, vamos para a terceira grande lição que tem nesse texto. Observe bem os versos 19, que eu já li, e o verso 23, mas eu quero agora chamar a atenção para uma outra coisa. Ouça-me, eu lhe darei um conselho. Agora, preste atenção, irmãos, nesse texto. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus. Olha só, que Deus esteja com você, seja o representante diante de Deus, leve a Deus as suas questões. Verso 23, se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz. Sabe qual é a grande lição, irmãos? O bom conselheiro está conectado com Deus. Amém, igreja? Veja bem, irmãos, o bom conselheiro direciona para Deus, irmãos. Você quer saber se uma pessoa é um bom conselheiro, se está te dando um bom conselho, veja se o que ele está te aconselhando está ligado a Deus, tem a ver com Deus, tem a ver com os princípios de Deus, os valores de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida. Isso é sério demais. Então não é, tem que ouvir o conselho. Isso é uma grande lição. Mas a outra lição é, quem é que você está ouvindo? Quem é o conselheiro? Porque o bom conselheiro é aquele que direciona para Deus, irmãos. Nós, como pastores, irmãos, tá? Não temos outra coisa para fazer a não ser encaminhar as pessoas para o Senhor. Lá em Malaquias, capítulo 2, quando Deus está falando uma crítica severa aos sacerdotes, né? Ele fala, porque, né, os homens, né, da boca do sacerdote, os homens devem procurar instrução. Por quê? Porque diz, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, querido, o bom conselheiro, tá, é aquele que direciona para Deus, é aquele que está ligado a Deus e que nos liga ao Senhor. Esse é o bom conselheiro. O bom conselho tem que estar alicerçado no Senhor. Amém, igreja? Amém? Isso é claro para a gente? Então, esta também é uma lição extraordinária que eu aprendo nesse texto. Quarta grande lição desse texto. Verso 20, irmãos. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Irmãos, o líder, ele tem que estar à frente. Em primeiro lugar de tudo, ele tem que estar à frente. Ele tem que conduzir o povo, tá? Em total acordo com os princípios, os valores, os mandamentos, a vontade de Deus.
Muitas vezes, né, irmãos, a gente tem medo, né, líder, né, e discute, se questiona a liderança, mas realmente, irmãos, em primeiro lugar, tem que ter um líder para estar à frente. Moisés, em nenhum momento, ele saiu da liderança. O conselho do sogro dele não foi para ele deixar a liderança, nem para entregar a liderança. Ele falou, oriente-os quanto aos decretos e leis, tá? Então, ele tem que estar à frente, conduzindo o povo de acordo, né, com a vontade de Deus, conduzindo o povo para Deus, por Deus, né? Tudo isso, né, para realizar a obra de Deus, tá? E depois dessas lições, nós vamos encontrar aqui no texto o que é a grande solução, é um princípio extraordinário, irmãos. O verso 21, né? Qual foi o conselho de Jetro, né? Escolha dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Verso 22, eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a vocês apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Agora, olha aqui qual é o propósito e olha o benefício, né? Isto tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. O líder tem que estar à frente. Quem era que estava com o cajado lá? Era Moisés. Se Arão pegasse o cajado para levantar, não ia resolver não, irmãos. Tinha que ser Moisés. Josué só prevalecia quando Moisés levantava o cajado, né? Então, só, irmãos, que não tem como realizar essa obra sozinho. Ou seja, vieram 2 para ajudar ele. E qual é, irmãos, essa grande solução que esse fato real, essa história aqui, esse fato aqui com o povo de Israel traz para nós? A multiplicação de liderança. A capacitação de líderes para realizar a obra de Deus. Observe bem, escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança. Então, primeiro, não é de qualquer maneira, né? Você vai preparar uma liderança de pessoas que são tementes a Deus, pessoas que querem servir a Deus, né? Cuidar do reino de Deus. Vai fazer o quê? E o que faz com eles, né? E capacita eles, tá? Estarão sempre à disposição para julgar as suas questões. Então, você pega pessoas, capacita para fazer uma obra. E não tem como ser diferente, porque você não pode fazer isso sozinho. Então, queridos, a solução que o próprio Deus deu aqui foi o quê? Foi fazer isso. Para realizar a obra de Deus, nós precisamos, irmãos, de muita gente para ajudar. O que essas lições que aprendemos com Moisés e esse princípio de multiplicação e capacitação de líderes, tá, tem relação com a igreja hoje? Como nós podemos aplicar? Porque essas lições, irmão, quando a gente vai para a Sagrada Escritura, é para trazer lição para hoje, para agora, para aqui, amém, gente? É para a nossa vida hoje, para a vida da igreja hoje. Precisamos aplicar isso à igreja agora? Precisamos realizar essa grande mudança? Então vamos considerar a nossa missão como igreja que eu falei no início, a salvação de perdidos e cuidar dos salvos. Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz o quê? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é o primeiro passo, né? Nós vamos levar essa mensagem, que só Jesus Cristo salva. Vamos repetir, vamos falar juntos? Vamos? Só Jesus Cristo salva. Vamos falar para o Senhor Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso não tem que estar no sangue. Isso agora tem que estar no nosso sangue o tempo todo. Então, o primeiro passo aqui. Mas olha o segundo passo.
verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E olha que Jesus vai falar o quê? E eu estou sempre com vocês até o final dos tempos. Ou seja, não tem como fazer sozinho. Primeiro a gente depende de Deus, mas dependemos também uns dos outros. E aí, queridos, olha o que acontece, né? Vocês viram Jesus falando, verso 20, de 18. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Atos 2, 41. Aconteceu isso e acontece que 3.000 pessoas entregaram suas vidas a Jesus naquele dia. Tá? E o que aconteceu com essas pessoas que se converteram? Eles se dedicavam o quê? Ao ensino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. Ou seja, a doutrina dos apóstolos. O que era isso? O ensino. Entende como o princípio é o mesmo? Tá? E a questão da multiplicação, né? Escolha, o povo nós já vimos, temente a Deus, né? E eles vão ajudar. Agora, olha aqui um fato que aconteceu em Atos também, capítulo 6, quando surgiu uma grande necessidade. Lembra? Qual era a grande necessidade? Distribuição dos alimentos para as viúvas. Estava havendo uma grande confusão, dando preferência. O que Pedro fez? Pedrão foi lá e falou assim, deixa comigo. Foi lá, né? Chamou, né, João, que estava assim do lado dele, vem, me ajuda aqui, João, vamos resolver isso aqui, vamos distribuir os alimentos para essas pessoas, vamos fazer a coisa funcionar, não é isso? Está lá a fila do SUS, lá, uma fila de pessoas esperando a cesta básica, né? A fila do INSS. Os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo que negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Agora, irmãos, veja bem esse texto, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho. Agora, volta ao anterior lá, Alex, por favor. Escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. Alguma dúvida, igreja? Olha aqui, deixa esse texto aí, Alex, tá? Olha aqui o Atos, tá? Escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E pode passar o próximo, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, se eles fossem fazer essa tarefa, sozinhos, fazer tudo, eles iam prejudicar uma outra tarefa importante que eles tinham que realizar. Lembra de Moisés? E você vai cuidar das outras partes. Deixa um povo para cuidar disso, e você cuida da outra parte. Capacitação e multiplicação de líderes, irmãos. Olha o que diz Efésios 4, de 11 a 13. O próprio Senhor Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Qual foi o propósito? Preparar os santos para a obra do ministério. Qual era o objetivo? Até que todos alcançamos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O próprio Deus nos orienta a fazer isso. E por que eu estou falando tudo isso hoje, né? Porque está acontecendo, irmãos, uma grande mudança, tá? Em muitas igrejas, inclusive na nossa denominação, né? Está acontecendo uma mudança muito grande em relação a algumas coisas, né? Que é o quê? Uma mudança que está sendo extraordinária, tá? Para a realização da obra de Deus. Para essa obra de alcançar os perdidos e cuidar dos alcançados, tá? Veja bem, a igreja já tem uma prática, não é isso? O que a igreja tem? O que nós fazemos sempre? Cultos dominicais, cultos, né? Quarta-feira, escola bíblica, tivemos hoje pela manhã uma bênção, o pastor Marcelo falou aqui, a bênção que foi lá embaixo, é uma bênção, irmão.
crescendo na graça e no conhecimento. Eu costumo dizer na nossa classe que nós não estamos ali para estudar uma lição, para aprender um texto bíblico, nós estamos ali para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não é isso? Mas além disso, hoje, nós estamos fazendo algo que é também extraordinário. Estamos acrescentando, tá, o quê? A igreja funcionar em pequenos grupos. Por quê, irmãos? Além de tudo que nós estamos fazendo, tá, nós estamos acrescentando o quê? O trabalho com pequenos grupos, ou seja, tudo isso que já fazemos e mais, tá? Um encontro semanal nos lares, onde nós também estudamos a palavra de Deus, temos comunhão, sabemos das necessidades uns dos outros, né? Ou seja, tem pessoas cuidando das causas mais simples. Ou seja, a igreja passa a estar bem melhor cuidada, mais amplamente cuidada, além do cuidado que já temos hoje. E além disso, nós também acrescentamos o quê? Mais evangelização. Além da evangelização que nós fazemos pessoal, no trabalho, em casa, além do evangelismo, quando nós trazemos um amigo para o culto aqui domingo, para ouvir a palavra de Deus, nós também temos mais essa ferramenta de convidar pessoas para ir em nossas casas, num ambiente, né, onde eles também vão ouvir a palavra de Deus, vão ter comunhão. Ou seja, é uma ferramenta extraordinária para a gente melhorar, alcançar, produzir esse objetivo, né? E o que mais? Um crescimento da igreja, tá? Olha, irmãos, para finalizar, olha os frutos, né, que Moisés, presta atenção, irmãos, por que eu quero mostrar para você essa tecla aqui agora que eu vou bater, para você entender o grande benefício que nós temos quando nós acrescentamos, né, a tudo que nós já estamos fazendo e também mais ainda, né? Olha os benefícios que Moisés, o líder, e o povo vai ter. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel, colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Tá? Estes ficaram como juízes permanentes do povo. Ou seja, pessoas, irmãos, que vão estar ali pastoreando, ajudando no pastoreio. Lembra? Não tem como fazer sozinho? Agora imagine, pessoas que vão estar pastoreando também, cuidando ali. Vão fazer o quê? As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então vai ter caso que de repente vai ter que, né, pedir ajuda dos pastores, mas irmãos, ali nós vamos estar cuidando uns dos outros também. Ou seja, é algo extraordinário e nós vamos, né, muito mais. E a nossa igreja, irmãos, está caminhando também nessa mudança. Nosso líder, nosso amado pastor Marcos, entendeu da parte de Deus, tá? Que levar a igreja nessa direção de trabalhar também com pequenos grupos, tá? O que acontece? Ele ia levar o povo de Deus da PIB de Itaipu, né, a ser melhor pastoreado, a ser melhor cuidado, né? Olha só, o fruto não foi só para Moisés, foi o povo. Além dele, né, conseguir levar a carga, que sozinho não consegue, nós, pastores, não conseguiríamos sozinho, tá? Além disso, tá, do povo ser muito melhor cuidado, o que vai acontecer? Um grande crescimento da igreja, porque nós vamos acrescentar evangelismo, ferramentas que também vão trabalhar, além do âmbito do culto, quando trazemos convidados, também em outros momentos. Então, a gente crê que realmente vai haver um grande crescimento da igreja, amadurecimento, mas uma coisa que eu acho fantástica, irmãos, é que nós vamos ter muito mais gente para cuidar do povo de Deus. Isso é extraordinário, isso já está acontecendo, nós já temos um grupo aqui bom, né? Então, isso vai ser bênção para a igreja. Tá? Então, você pense nisso, né, da possibilidade de você começar, se você puder, tiver condições de participar, porque vai ser bênção para a sua vida. Né? E você, irmãos, se dispor também a ser uma dessas pessoas que vai ser um instrumento de Deus. Um desses que vai ser, né,
vai liderar um grupo de 1.000, de 100, de 50, de 10? Por quê? Veja bem o que Jesus fala em Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Então disse Jesus a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Através das células, dos pequenos grupos, tá? Nós vamos poder capacitar muito mais pessoas, tá? Para fazer essa colheita. Teremos muito mais ceifeiros. E aí, a pergunta que eu te faço. Jesus disse: peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Nós vamos ficar só na oração ou vamos fazer parte dos trabalhadores? Vamos ficar de pé? Qual vai ser a sua posição? Orar? Contribuir? Ou também vai querer fazer parte? E mais, desfrutar, irmãos, dessa dádiva de ser melhor cuidado e também ajudar a cuidar do povo. Eu queria dizer para essa amada igreja que eu posso dizer com ousadia que nós podemos ouvir hoje. Assim como o sogro de Moisés falou para ele, hoje eu também creio que nós podemos ouvir o próprio Deus falando para o nosso líder, Pastor Marcos: não podes fazer esta obra sozinho. Todos nós, irmãos, temos que nos dispor para ajudar o nosso líder para essa grande obra de alcançar os perdidos e de cuidar dos alcançados. Você faz parte tanto da missão de alcançar os perdidos, quanto da missão de cuidar dos alcançados. Não queira ser apenas cuidado, queira também fazer parte do privilégio de cuidar de pessoas. Que seja uma que você vai discipular, 2, 3, não importa, mas você pode ser um trabalhador dessa seara, porque Jesus falou que a seara é grande. Lembro dos números que o pastor Marcelo trouxe aqui, só do nosso estado, em torno de 12, 13 milhões de pessoas que ainda não têm Jesus. A seara é grande, precisamos de mais ceifeiros. Quanto mais ceifeiros tivermos, maior será a colheita. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos ensina, através da Tua Palavra, do Teu Espírito Santo, tudo aquilo, Senhor, que é fundamental para a nossa vida cristã, para a igreja, Deus, para nós podermos realizar esta obra extraordinária que o Senhor já fez ali na cruz, Jesus, de transformação de vidas. Ah, Senhor, enche nossos corações do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, Senhor, fazer parte, Senhor, desse grupo de trabalhadores, para fazermos uma grande colheita para o Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.